E aí, pessoal, bora desvendar um mecanismo do nosso Código de Processo Civil que é fundamental, mas que ainda deixa muita gente com a pulga atrás da orelha. A técnica de julgamento do artigo 942. Ela foi pensada para garantir decisões mais robustas, mais justas. Vamos nessa? Mas antes da gente começar de verdade, aquele pedido rápido, né? Se curtiu o conteúdo, já deixa o like, segue a gente e compartilha. Esse apoio é o que nos ajuda a crescer e levar esse conhecimento para muito mais gente. Então olha só o que a gente vai ver hoje. Vamos começar com aquele famoso problema do 2 a 1, depois entender qual é a solução que o artigo 942 traz, ver onde ele se aplica e, importante, onde não se aplica. Aí a gente mergulha num caso especial, os atos infracionais. Vamos entender o princípio da proteção integral e, no final, fechar com a regra de ouro resumida. Para começar, vamos pensar numa situação super comum nos tribunais, tá? Uma decisão que precisa ser tomada por um grupo de juízes. Só que nem todo mundo concorda. E imagina só a cena. Um recurso de apelação e o placar do julgamento fica 2 a 1. E aí, quem perdeu por essa margem tão apertada já pode jogar a toalha? Bom, a resposta, graças ao Código de Processo Civil de 2015, é não necessariamente. E é exatamente aí que entra a estrela do nosso bate-papo de hoje, a técnica do artigo 942 do CPC. Ela foi criada, sabe para quê? Justamente para trazer mais segurança, mais peso para essas decisões que não saem por unanimidade. Mas afinal, o que é essa técnica? Pensa assim, é um procedimento que manda o julgamento continuar. E olha, essa palavra é chave, continuação. Não é um recurso novo, não é começar tudo do zero. É o mesmo julgamento que dá uma pausa, é suspenso, para chamar mais gente para a conversa e garantir uma análise mais aprofundada. Beleza, e como isso funciona na prática? É bem interessante. Se o placar inicial foi, por exemplo, 2 a 1, o julgamento pausa tudo. Aí, o tribunal convoca mais 2 desembargadores. Por que mais 2? Porque com mais 2, o jogo pode virar completamente. A sessão é retomada, agora com 5 jogadores, e aquele 2 a 1 inicial pode, quem sabe, virar um 3 a 2, revertendo totalmente a decisão. Então, o ponto fundamental aqui, pessoal, é o seguinte: isso não é um recurso. A parte não precisa pedir nada. É uma técnica de julgamento que o próprio tribunal aplica de forma automática, de ofício. E tem mais um detalhe que é super legal. Naquela nova sessão, com o colegiado ampliado, os 3 juízes que votaram no começo podem sim mudar de ideia. Eles podem rever seus votos. O objetivo é realmente buscar a decisão mais justa possível. Certo, mas aí fica a pergunta. Essa técnica vale para qualquer tipo de julgamento? A resposta é um sonoro não. A lei é bem clara sobre onde ela se aplica e onde ela não se aplica. Bora ver quais são esses limites. Então, o principal campo de batalha dela é na apelação. Mas não é só aí não. Ela também aparece em outros casos bem importantes, como na ação rescisória, mas só quando o resultado for para rescindir a sentença, para anular. E também no agravo de instrumento, mas só se ele reformar uma decisão parcial de mérito. Ah, e claro, vale também para a apelação em mandado de segurança. E agora as exceções, onde ela não se aplica. Fica de fora dos juizados especiais e da remessa necessária, que é aquela reanálise obrigatória de sentenças contra o poder público, sabe? Também não se aplica em julgamentos que já são feitos pelos órgãos maiores dos tribunais, como o plenário. A lógica aqui é que nesses casos o debate já é super amplo por natureza, né? Ok, agora a gente chega no ponto talvez mais importante e mais delicado da nossa conversa. E quando o caso envolve um adolescente em conflito com a lei que cometeu um ato infracional, a regra é a mesma? A lógica se mantém? Vamos direto ao ponto. Num processo que segue o Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, se o julgamento de uma apelação termina 2 a 1, o tribunal tem que ampliar o colegiado? A resposta, pessoal, não é um simples sim ou não. Tem um depende bem grande aí. E por que depende? Porque aqui entra em campo um princípio constitucional gigantesco, que é a base de todo o direito da criança e do adolescente, o princípio da proteção integral. E ele, acreditem, vira a lógica de aplicação dessa regra de cabeça para baixo. E olha só que interessante a regra de ouro que se forma. Se a decisão por maioria, aquele 2 a 1, por exemplo, foi favorável ao adolescente, a técnica do artigo 942 não se aplica. O resultado bom para ele já vale ponto final. Por quê? Para não correr o risco de, num novo julgamento, ele perder esse benefício. Agora, se a decisão foi desfavorável para ele, aí sim a técnica é obrigatória.
Ela passa a funcionar como uma garantia extra, uma nova chance para o adolescente tentar virar o jogo a seu favor. É uma lógica que só olha para a proteção. Deu para pegar a diferença? A regra é aplicada de um jeito diferente, dependendo do resultado, sempre para proteger o adolescente. É uma distinção fundamental que mostra a força do princípio da proteção integral na prática. E olha, se essa explicação está clareando as coisas, que tal compartilhar com os amigos ou nas redes sociais? Esse gesto simples ajuda demais o nosso trabalho a crescer e a gente a criar mais conteúdo assim. Mas por que essa diferença toda? A base para isso está em pilares do nosso direito. Primeiro, como a gente já falou, o princípio da proteção integral, que está lá na Constituição. Segundo, o princípio da igualdade. Pensa bem, não faria sentido um adolescente ter menos garantias num processo do que um réu adulto. E terceiro, o próprio ECA abre a porta para a gente usar as regras do Código de Processo Civil para complementar e, claro, ampliar a proteção. Então, para a gente fechar e deixar a ideia principal bem amarrada na cabeça, e nada melhor para resumir do que uma citação do próprio Superior Tribunal de Justiça, o STJ. O tribunal diz basicamente que a aplicação do artigo 942 nos atos infracionais só deve acontecer quando o resultado for desfavorável ao adolescente. Ou seja, é para garantir uma chance a mais e não para tirar um benefício. É a proteção integral em ação. E com essa lição da STJ a gente fecha essa nossa análise. Se curtiu esse mergulho no tema e quer ouvir mais, não esquece de seguir o Direito Cast lá no Spotify, hein? Lá tem esse e vários outros temas em formato de áudio para ouvir onde quiser. Agora, se o formato em vídeo, com os slides para acompanhar, é o que funciona melhor, então nos procure e siga no YouTube ou no TikTok. O nome é fácil, é sempre Direito Cast. E para fechar mesmo, aquele último pedido que é incrivelmente importante para a gente. Deixa o like. De verdade, esse gesto rápido mostra que nosso trabalho está no caminho certo e nos incentiva demais. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.